A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal Graça sob Graça. Tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal de pregações, cultos presenciais, testemunhos e notícias concernentes à obra de Deus na Congregação Cristã no Brasil. Fazenda da Juta, 25 de agosto de 2025. Palavra Daniel, capítulo 6. Irmão Elias do Pastel, cooperador do Jardim Roseli, pregou pela guia do Espírito Santo. Daniel nas covas dos leões. Por aí já podemos observar, queridos, o que Deus vai falar ou falou com nossas almas, né, irmãos? Muitos estão aprisionados, muitos estão passando por coisas difíceis na terra, mas esse Deus, ele vem pela sua santa palavra e fala os mistérios na vida do seu povo. Vamos ouvir na mesma comunhão, queridos? Deixa aqui seus pedidos de orações, Deus sabe de todas as coisas. Vamos ouvir. Daniel na cova dos leões. Vamos ser ajudados por Deus e guiados pelo Espírito Santo. Livro do profeta Daniel, capítulo 6. Santo é o Senhor. Se todos acharam, ajudamos por Deus. Daniel na cova dos leões. E apareceu Bem-Hadad constituir sobre o reino a 120 presidentes que estivesse sobre todo o reino, e sobre eles 3 príncipes, dos quais Daniel era um, aos quais esse presidente desse encontro, para que o rei não sofresse dano. Então, mesmo Daniel se distinguiu destes príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Então os príncipes e os presidentes que procuraram achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum vício nem culpa. Então estes homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, senão a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então estes príncipes e presidentes foram juntos ao rei e disseram-lhe assim: ó rei Dário, vive para sempre. Todos os príncipes do reino, os prefeitos, presidentes, capitães e governadores tomaram conselho a fim de estabelecer um edito real que fazer firme este mandamento, que qualquer que por espaço de 30 dias fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, confirma o edito e assina a escritura, para que não seja mudada, conforme a lei dos medos e dos persas, que não pode revogar. Por esta causa, o rei Dário assinou a escritura e edito. Daniel, pois quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa, orava. Ora, havia no seu quarto as janelas abertas da banda de Jerusalém.
E 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Então aqueles homens foram juntos e acharam Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Então se apresentaram e disseram ao rei: no tocante ao mandamento real, porventura não assinaste o edito, pelo qual todo homem que fizesse uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, por espaço de 30 dias, e não a ti, ó rei, seria lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse: esta palavra é certa, conforme a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Então responderam e disseram diante do rei: Daniel, que é dos transportados de Judá, não tem feito caso de ti, ó rei, nem do edito que assinaste. Antes 3 vezes por dia faz a sua oração. Ouvindo então o rei o negócio, ficou muito penalizado, e a favor de Daniel propôs dentro do seu coração livrá-lo, e até o pôr do sol trabalhou por salvar. Então aqueles homens foram juntos ao rei e disseram ao rei: sabe, ó rei, que é uma lei dos medos e dos persas, que nenhum edito ou ordenança que o rei determine se pode mudar. Então o rei ordenou que trouxesse a Daniel e o lançaram na cova dos leões. E falando o rei, disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. E foi trazida uma pedra e foi posta sobre a boca da cova. E o rei a selou com o seu anel e com o anel dos seus grandes, para que se não mudasse a sentença acerca de Daniel. Então o rei dirigiu-se para o seu palácio e passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. E pela manhã cedo se levantou e foi com pressa à cova dos leões. E chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste, e falando o rei disse a Daniel: Daniel, servo dos Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizesse dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Só até aqui. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Essa foi a palavra que o Senhor revelou nessa manhã. Daniel na cova dos leões. Palavra de fé, palavra na naturalidade humana, a impossibilidade de isso acontecer e de muitos acreditarem na veracidade que a palavra nos relata. Mas só acredita aqueles que acreditam em Deus. Aleluia. Que ainda que os nossos olhos não possam enxergar Ele, que as nossas mãos não conseguem apalpar, mas nós acreditamos que Ele vive dentro de nós. Pois quando falamos de Jesus, sentimos alegria dentro do nosso coração. Podemos estar tristes, aleluia, mas quando menciona o nome de Deus, está escrito que quando o Senhor chega, até a tristeza salta de alegria. Então, para acreditar nessas coisas, tem que ter fé, pois a fé é o fundamento das coisas que
que não se vê e se esperam. E sem fé é impossível agradar a Deus. Mas se analisarmos aqui essa palavra, aleluia, temos diversas situações, dentre elas a inveja, os ciúmes, e tinha um rei que gostava de Daniel, mas tinha mais dois príncipes, aleluia, que fazia parte ali, junto com Daniel. E dos três, Daniel se destacou, e o rei viu que nele tinha algo diferente, e já tinha um plano para colocar Daniel sobre o reinado dos outros. E os dois que eram juntos criaram uma situação e pensaram: vamos procurar alguma coisa contra Daniel, pois senão ele vai passar na nossa frente, o rei vai constituir ele e nós vamos ficar. Mas vamos achar o que? Daniel é justo, Daniel não tem delito algum, só ora, não tem o que falar contra Daniel. Procuraram ocasião e o encontraram. Aí um deles pensaram: vamos fazer assim, vamos chamar os presidentes, os capitães, e vamos falar com o rei, e vamos fazer ele assinar um decreto que no espaço de 30 dias, se for pego algum homem clamando por outro Deus ou por outro homem que não seja o rei, vai ser lançado na cova dos leões. E eles já sabiam que Daniel orava e acreditava no Deus de Israel, então eles já planejaram: Daniel vai estar orando, e se o rei assinar, conforme a lei dos medos e dos persas, não se pode revogar o decreto. Se o rei assinar e carimbar com o anel dele, não vai se voltar atrás. E conversaram com o rei, e disse o rei: vive para sempre. Mas junto com os presidentes, os capitães e os príncipes, fizemos aqui um decreto real, que no espaço de 30 dias, ninguém pode clamar por outro Deus além de ti, nem a outro homem, e se for pego, vai ser lançado na cova dos leões. E o rei precisa assinar aqui e carimbar com seu anel, que não vai ser revogado essa sentença. E o rei, irmãos, assinou sob uma pressão, a carimbou com seu anel, aleluia, e foi decretado, saiu o decreto, e Daniel ficou sabendo desse decreto. Daniel servia ao Deus de Israel, aleluia, e 3 vezes ao dia fazia sua oração. E quando ele soube que se ele orasse e fosse pego, aleluia, seria lançado na cova dos leões, poderia ele ficar com medo e não orasse mais. Por muito menos, muitos de nós já deixamos de orar, já deixamos de congregar, já deixamos de tocar. Aí pensa, também por causa disso, não vou mais na igreja, não vou mais fazer isso, não vou mais fazer aquilo. Mas Daniel fez diferente. Na casa dele havia uma janela que era virada às bandas de Jerusalém. Então ele abriu-se a janela e começou a orar. E quando ele estava orando, os príncipes que estiveram inveja dele falou: vamos ver o que Daniel está fazendo, nós vamos pegar ele no fraga. E quando chegou lá, Daniel estava orando. Eles correram de volta, foi falar com o rei: ó rei, sabe aquele Daniel que foi transladado, que foi lá passado, que veio da tribo de Judá? Então está lá clamando outro Deus, está lá de joelho, e segundo a lei dos medos e do persa, aleluia, ele tem que ser jogado na cova dos leões. O rei ficou penalizado, pois o rei gostava e tinha uma estima grande por Daniel. Até o pôr do sol, o rei tentou fazer alguma coisa para salvá-lo, mas não teve jeito, porque estava decretado e assinado na lei do medo e do persa, e não podia ser revogado. Então o rei ordenou que trouxesse a Daniel da onde ele estava, aleluia, e trouxeram ele. E quando trouxeram,
aleluia, que ia ser lançado na cova dos leões. O rei disse a Daniel: Daniel, porventura será que o Deus que tu continuamente serve poderá te livrar da boca dos leões? Aleluia. Colocaram Daniel lá dentro fechado, colocaram uma pedra, aleluia. Não tinha mais o que fazer, era uma cultura e uma tradição do passado. E quando o rei chegava no palácio, antes de dormir, os músicos tocavam uma música para acalmar, pois a música acalma a alma, a música tranquiliza, a música é a arte de manifestar os diversos afetos da nossa alma mediante o som. Mas naquele dia de tristeza que o rei dava, ele não quis escutar as músicas e falou: hoje não quero o som dos instrumentos, também não quero me alimentar. Ficou de jejum a noite toda, mas pela manhã, aleluia, o rei teve fé, acreditou e foi cedinho lá na cova onde estava Daniel, aleluia. Por certo, em volta da cova ficavam os guardas, ficavam os homens ali protegendo, e aqueles que fizeram contra Daniel já comemoravam a vitória, já glorificavam, pois Daniel tinha saído do caminho deles. Mas quando o rei chegou, o rei gritou com voz triste, baixinho: Daniel, aleluia, por-se-á que o Deus que tu continuamente serve poderá ter te livrado da boca dos leões. Aleluia. Aquele silêncio, por certo, aqueles príncipes disseram ao rei: não tem como, Daniel foi lançado ontem, uma hora dessa não tem mais nada, os leões estão famintos. Mas de repente uma voz bradou lá de baixo:
mas livrou ele dentro do processo que tinha que passar. Glória a Deus. Essa guerra que você está enfrentando é só por o nome ser do livro. Aleluia. Não desanime, seja forte e corajoso. Faça como Josué. Tenha bom ânimo, igreja. O Senhor é contigo. Bendito serás ao entrar e bendito serás ao sair. Bendito seja a tua casa, bendito seja a tua família, bendito seja o teu ministério, bendito seja a tua maçadeira. Aonde tiver um plano diabólico, aonde tiver um decreto do adversário, ele está sendo rasgado agora. Cântico de vitória. Deus é por nós. Deus seja louvado. Com uma oração agradecemos a Deus em nome do Senhor Jesus. Santo Deus, fazenda da juta, irmãos. Daniel capítulo 6. Daniel nas covas dos leões. Um culto glorioso onde nossa querida Irmandade sentiram a presença deste Deus maravilhoso. Deixa aqui os pedidos de orações e Deus abençoe grandemente a toda a nossa querida Irmandade.